Bom dia, irmãos. É com grande prazer, satisfação no coração que nós nos encontramos aqui nesta manhã de domingo, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Nós estamos todos com saudades uns dos outros, saudade do templo, e para quem não sabe, esse fundo aqui é a parede do templo. Eu preferi vir gravar aqui no templo, onde eu tenho mais privacidade e silêncio. Vamos orar ao Senhor e pedir a sua bênção, a direção dele nesta manhã, que Deus visite o seu coração aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, onde você aí está ouvindo a palavra de Deus conosco nesta manhã. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, Santo Senhor é o teu nome, nós te bendizemos e te exaltamos porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. A nossa vida, segundo diz a tua palavra, está escondida, Senhor, em ti. Estamos guardados em Cristo Jesus. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque cada um dos teus servos que nesta manhã, Senhor, se une a mim, Senhor, a nós, a igreja, Senhor, para cultuarmos o teu nome, ainda que cada qual na sua casa e ouvindo, ó Deus, este vídeo. Obrigado, ó Deus amado, porque nós somos ovelhas do Senhor, estamos guardados em Cristo Jesus. Muito obrigado. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, ensina-nos a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nós vamos, amados, nesta manhã, meditar na palavra do Senhor, trazendo um estudo sobre a palavra de Deus é o fundamento de nossa fé e esperança. A palavra de Deus é o fundamento de nossa fé e esperança. Toda a nossa vida, ela é pautada na palavra de Deus. Tudo que nós somos, o que nós vivemos, o que nós falamos, o que nós professamos, tudo isto se expressa em nós por causa da palavra de Deus que está em nossos corações. Nós vamos ler a palavra de Deus, o texto que eu escolhi aqui para nesta manhã dar introdução à palavra, e logo depois da leitura, eu e a Rose estaremos louvando ao Senhor com um cântico. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, 35 a 39. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Então, nós vamos louvar agora ao Senhor. Bom dia, amados. Vamos louvar ao Senhor com um cântico que diz Segurança do Crente. Número 146, para quem quiser acompanhar. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça. Contigo
face nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que digno foste escolhido, jamais vaciles, hoje te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Muito bem, amados. O que é a palavra do Senhor? O que é a palavra do Senhor? Vamos analisar primeiro palavra. O que é palavra? Palavra é aquilo que sai dos nossos lábios. É aquilo que, produzida por um som, expressa o que pensamos, expressa o que sentimos, expressa o que desejamos. E muitas vezes as nossas palavras mostram até quem nós somos. Os psicólogos, só de ouvir alguém, já deduzem a vida daquele que fala. Mas, para que a palavra possa produzir ou traduzir aquilo que a pessoa realmente é, a pessoa tem que estar falando a verdade, né? Então, palavra é isso, é a expressão daquilo que está no nosso coração. Mas o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Eu não quero e nem posso, nesses poucos minutos em que estamos aqui estudando a palavra de Deus, extinguir o assunto. Porque falar da palavra de Deus em tão pouco tempo seria impossível, né? Tal é a sua vastidão e a sua profundidade. Mas palavra de Deus é algo assim fantástico e maravilhoso. Por quê? Ontem mesmo à noite, quando eu estava orando ao Senhor, eu estava pensando comigo, meu Deus, além de te conhecer por meio de tudo quanto tu fizestes, por meio do teu Santo Espírito que habita em nós, por meio da iluminação que temos para conhecer pela fé ao Senhor, nós temos a palavra de Deus escrita. E eu estava meditando, a palavra de Deus, o que nós temos hoje conosco, que é a palavra de Deus, e eu estava extasiado com essa verdade, é algo que estava dentro do coração de Deus, e Ele soltou, Ele falou, Ele exprimiu e deixou de sair do seu ser, do seu âmago, e hoje nós temos aquilo que é a palavra de Deus e que é conteúdo daquilo que estava no coração dele. Que coisa fantástica, portanto, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que foi por meio da palavra de Deus que ele se deixou conhecer. Foi por meio da palavra de Deus que ele se deixou conhecer. O maior ato, a maior ação de Deus em se deixar conhecer é mandar Jesus, que é o verbo, que é a palavra, né? A palavra de Deus diz que ele é a exata expressão do seu ser. A exata, perfeita, é a exata expressão do ser de Deus. Que coisa maravilhosa. Pela palavra de Deus, nós conhecemos o seu ser.
Tem 3 coisinhas aqui que eu gostaria de dizer para você, deixando a entender para os irmãos que nessa introdução nós vamos caminhando para te fazer entender o quanto é importante para nós a palavra de Deus. E já lá no meio, chegando no finalzinho da mensagem, nós vamos dizer o porquê que nós estamos falando da palavra de Deus para concluirmos no final. Então, a palavra de Deus é por meio dela que nós conhecemos o seu ser. É pela palavra de Deus que conhecemos a sua vontade e é pela palavra de Deus que nós conhecemos o seu poder. Lógico que pela palavra de Deus nós conhecemos muitas outras coisas, conforme eu disse, eu não vou extinguir o assunto, mas pela palavra de Deus conhecemos o seu ser, pela palavra de Deus nós conhecemos a sua vontade e pela palavra de Deus nós conhecemos o seu poder. Ou seja, olha só, pela palavra de Deus conhecemos o seu ser, pela palavra de Deus nós conhecemos como Ele é. Nosso Deus é justo, nosso Deus é santo, nosso Deus é perfeito, nosso Deus é reto, nosso Deus é íntegro. Só coisas boas, né? Mas também, por o nosso Deus ser justo, a Ele pertence a vingança. Ele não tem por inocente o culpado, né? Então, a palavra de Deus mostra quem é o ser de Deus, esse ser amabilíssimo, esse Deus maravilhoso que nós temos. E nós conhecemos o nosso Deus dessa forma, o seu ser como? Por meio da palavra. Mas também a palavra de Deus nos faz conhecer a sua vontade, né? Ou seja, a palavra de Deus nos faz conhecer o desejo do seu coração, os seus planos, os seus propósitos, né? E já começando lá no Gênesis, nós vemos lá em Gênesis 2, 16 e 17, ele já pela palavra, ele falando, ele demonstrando qual era a sua vontade, né? Lógico que a palavra de Deus tem assim uma gama imensa daquilo que é a vontade de Deus, mas lá no Gênesis ele fala assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essas palavras saíram da boca de Deus. É a expressão da sua vontade, do seu desejo, do seu propósito, aquilo que está no seu coração e tem que ser obedecida. É a palavra de Deus. Pela palavra de Deus também nós conhecemos o seu poder, né? O poder de Deus é manifestado também pela palavra de Deus. Ou seja, o que ele fez e pode fazer. O poder da realização de, segundo a palavra de Deus, trazer para o visível aquilo que era invisível, trazer à existência aquilo que nem existia. Ele traz à existência pelo poder da sua palavra. E lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, parte A do versículo 3, a palavra de Deus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha só, nos tempos antigos, Deus falava, Deus trazia a sua palavra de várias maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, né? Mas nos últimos dias ele nos tem falado pelo Filho, Filho este que é a palavra. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o Verbo. E João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Jesus, né, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual, ou seja, por meio da palavra, por meio de Jesus, também fez o universo. Olha só que coisa linda. Por meio de quem fez o universo. Ele, Jesus, a palavra, o Verbo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Filipe, certa vez, diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus então olhou para Filipe e disse: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai.
Não é maravilhoso? É o nosso Deus, esse verbo, essa palavra encarnada, é Jesus Cristo, né? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Que coisa maravilhosa! Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta as coisas visíveis e invisíveis, as coisas que estão ao nosso alcance e as coisas que não estão, as coisas que estão neste planeta e os que estão fora, nesta e das demais e inumeráveis galáxias. Que coisa maravilhosa! Ele é poderoso. Eu pergunto para você, meu querido, que está me ouvindo nesta manhã, e nós, como servos de Deus, que influência a palavra de Deus exerce sobre nós? Que influência a palavra de Deus exerce sobre nós? Na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas palavras, naquilo que somos, naquilo que desejamos. Qual a influência da palavra de Deus sobre nossas vidas? Sabemos que ela manifesta o ser de Deus, ela manifesta a sua vontade, ela manifesta o seu poder. Mas sobre nós, qual a influência que a palavra de Deus tem exercido sobre as nossas vidas, sobre a sua vida? De muitos aspectos, com certeza, a palavra de Deus tem influência na nossa vida. Estou falando na nossa vida, a você, meu querido irmão que está me ouvindo nesta manhã, que tem Jesus no coração, que foi alcançado pela sua graça, sua misericórdia. Mas há tantos quantos nesta manhã também, ou futuramente irão ouvir essa mensagem. Para você, querido, a palavra de Deus, ela é importante. É por meio da palavra, é por meio do Evangelho que você deve ser salvo. Não há salvação fora das Escrituras. Somente em Jesus Cristo, o Verbo, a Palavra, existe salvação. Há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas tem 3 aspectos aqui que eu gostaria de enfatizar de como nós fomos influenciados pela Palavra. E nós sabemos quem nós éramos, né? Aliás, antes nós nem sabíamos quem nós éramos. Na verdade, antes nós pensávamos que nós éramos os tais, né? Éramos os bonzões, os famosos, cujo pedestal tinha que ser no alto, não é verdade? Mas, na verdade, hoje, iluminados pela palavra, nós sabemos quem nós somos. Nós éramos filhos das trevas, éramos filhos da desobediência, éramos mortos, estávamos fadados ao inferno. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra. 3 aspectos, presta atenção. Nós fomos gerados pela palavra. Você e eu fomos gerados. Quando o Senhor nos chamou para nos apresentarmos a Jesus Cristo, nós passamos pela fé, pela cruz. E morremos lá na cruz. O apóstolo Paulo diz, já estou crucificado, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é? Estamos crucificados, morremos. No processo de nos apresentarmos a Cristo e ter vida, nós passamos pela cruz para morrermos. Então, para ser gerado de novo, teve que haver uma morte. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3. É necessário nascer de novo. É necessário deixar o antigo estado em que você estava, que você foi gerado pela carne, e agora você deixar esse velho estado, essa velha criatura, e ser nova criatura gerada em Cristo Jesus. E diz assim, o primeiro aspecto, fomos gerados pela palavra de Deus. Tiago 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo o seu querer, Ele nos gerou
pela palavra da verdade. Que coisa maravilhosa. Está vendo o poder da palavra? Ele nos gerou. E hoje eu e você estamos na presença de Jesus Cristo porque nós somos gerados. Fomos crianças espirituais, fomos adolescentes espirituais, adultos espirituais. Tem uns que já são até velhos espirituais, né? Mas tomara que sejam velhos experientes, né? Não sejam daqueles que, mesmo passado muito tempo, tem que recorrer ao leite novamente, não é verdade? Mas todos nós somos gerados pela palavra de Deus. O segundo aspecto diz o seguinte, que nós somos limpos, fomos gerados e fomos limpos pela palavra de Deus. Esta palavra nos limpa. E Jesus, lá em João 15, versículo 3, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, e eu fomos limpos pela palavra que ele nos tem falado. E ele não nos falou essa palavra de uma vez para sempre e se calou. Não. O Senhor tem falado todos os dias conosco. O Senhor tem nos instruído com a sua palavra. Ele tem nos ensinado. Ele tem tirado o nosso coração de pedra e colocado um coração de carne. Ele não escreve mais a sua lei em tábuas de pedra. Agora ele a escreve no nosso coração. Agora ele não quer mais a circuncisão da carne. Ele quer a circuncisão do coração. Estamos limpos pela palavra do Senhor. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E em terceiro lugar, nós fomos e somos santificados pela palavra. Gerados pela palavra, limpos pela palavra, santificados pela palavra. Que coisa maravilhosa, né? Senhor Jesus, em João 17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que coisa maravilhosa, amados, ser santificados pela palavra. Você sabe o que é santificação? Santificação é o processo de, dia a dia, ir pecando cada vez mais. Não é deixar de ser pecador, não. Nós somos pecadores. Até o Senhor nos resgatar e sermos transformados, né? Mas enquanto estamos nessa carne, nós somos pecadores. Mas à medida que vai conhecendo a palavra mais e mais, nós vamos sendo santificados. Porque quando somos submetidos ao pecado, a palavra está aqui, nós nos lembramos e desviamos o nosso pé do erro e continuamos retos no caminho do Senhor. Santificação. Não existe santificação a não ser por meio da palavra de Deus. Muito bem, nós chegamos a um ponto aqui em que nós até agora falamos da palavra de Deus. Coisa maravilhosa conhecer a palavra de Deus. Eu me dirijo a você como aquele crente, aquela serva, aquele servo de Deus, que conhece a palavra de Deus e que todos esses aspectos de que discutimos e comentamos até agora, isso está dentro do seu coração. Em tudo quanto nós falamos agora, você está incluído. Você conhece a palavra de Deus, né? Eu estou tomando como base que você conhece a palavra de Deus. Muito bem. Mas nós, que por meio da palavra conhecemos a Deus, conhecemos seu ser, a sua vontade, o seu poder, que sabemos que o nosso Deus tem planos para a humanidade, não é? Até agora, na escola dominical, ou na sua leitura em casa, ou nas pregações do pastor Gerides, ou de outros pregadores, você já tem ouvido os planos de Deus? Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus trabalha. Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Pare de ficar pensando num Deus que está lá em cima, descansado, no trono. Não. Trabalho, a luta, né, nas esferas espirituais, celestiais. É um Deus que trabalha. Nós sabemos que o nosso Deus tem planos para a humanidade. Nós sabemos que Deus tem planos para esse planeta. Deus, amados, tem plano para a humanidade e tem planos para este planeta. Nós sabemos disso. Nós temos acompanhado a Bíblia, nós sabemos disso. Que sabemos que céus e terra passarão. A palavra não diz isso, que céus e terra passarão, né? Inclusive nós lemos isso no início, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar,
né? Mas que pela palavra não passará, a sua palavra não passará. Nós entendemos também que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrados. Nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Amados, agora chegamos no ponto onde eu queria chegar também e principalmente. Diante de tudo isso que nós conhecemos de Deus, conhecemos da sua palavra, qual tem sido o nosso comportamento diante da Covid-19? Perdeu a esperança? Está com medo de morrer? Amados, nós não somos daqueles que perdemos a esperança. Nós não somos daqueles que têm medo de morrer. Isso não quer dizer que vamos sair por aí sem máscara, pegando em tudo, né? Nos aglutinando em um montão de gente. Não, somos obedientes à palavra e somos obedientes às autoridades e cumprimos, né, as determinações das nossas autoridades. Mas nós, amados, como servo de Deus, conhecendo o nosso Deus, nós não nos desesperamos. Nós sabemos que aí fora, do lado de fora do nosso barco, as ondas estão se avolumando grandemente. Mas nós, pela palavra, sabemos que dentro do nosso barco, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Qual tem sido o seu comportamento, os seus pensamentos, a sua esperança? Como tem estado o alicerce da sua vida espiritual diante dos acontecimentos? Antes de tudo, amado, eu gostaria de dizer para você o seguinte: Deus está no controle de tudo. Não dorme o guarda de Israel. Tudo isso que o mundo está passando, diante do qual as pessoas estão extasiadas e perplexas, e nós sabemos que acontecimento igual nunca houve na história do planeta, que está acontecendo agora. Nós, servos de Deus, sabemos que este também é um sinal da vinda de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Amados, nós não devemos nos alegrar com as catástrofes e os sinais que antecederiam a vinda de Cristo e que trariam dor e destruição a pessoas e ao planeta. Não, nós não devemos nos alegrar com isso, não. No entanto, Jesus Cristo nos disse o seguinte: quando essas coisas começaram a acontecer, e amados, não está começando agora com o Covid. Não, já começou há muito tempo, apenas está se avolumando. Jesus diz: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para as alturas. Eu quero te perguntar nesta manhã, para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Você tem olhado para o volume das ondas? Ou você tem olhado para as alturas? Ou você tem olhado para Jesus porque você conhece a verdade, porque você conhece a palavra de Deus? Por conhecermos a palavra de Deus, amados, diante de tudo quanto está acontecendo aí fora, nós devemos olhar para as alturas. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para as alturas, porque a vossa redenção está próxima. Sabe, amados, foi para a vida eterna, foi para os céus que nós somos resgatados. Nós não fomos chamados por Deus para a salvação, para o mundo. Não, não. Deus não ama o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra de Deus diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo é todos quantos são chamados por Ele para a palavra, para a verdade. Este mundo vai perecer. Jesus está voltando. Ele não tarda. Recentemente eu ouvi alguém dizer que Jesus está demorando. Jesus não está demorando. Jesus não está demorando. Ele estaria demorando se ele dissesse uma data que iria vir e tivesse passado essa data e ele não veio. Mas não.
Ele não está demorando, porque o dia e hora dele vir estão certos e determinados. E naquele exato dia ele virá. Ele virá. E sabe por que, amados, que nós cremos que Jesus vai voltar? Por causa da palavra. Porque está escrito. E as coisas espirituais, elas são manifestas ao nosso espírito pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que essas coisas são verdades, que essas coisas são verdadeiras. E há um gozo maravilhoso em nosso coração em saber que Jesus está tão próximo de voltar. Há quem pensa que ele está tardando. Mas vamos para a palavra de Deus mais uma vez para finalizarmos esse estudo e vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre a demora. Não demora, não demora. A palavra de Deus diz que não demora. Vamos lá. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela. Em segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 3, o apóstolo Pedro explica o seguinte, ele fala o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios andando segundo as próprias paixões. Olha só, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. O servo de Deus não anda de escárnio e muito menos em suas paixões. O servo de Deus anda como? No caminho, na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Andando retinho na palavra. E essas pessoas, no versículo 4, Pedro diz assim, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, ele falou que vinha, mas já está demorando. Eles acham que está demorando. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas aí o apóstolo Pedro diz, iluminado pelo Espírito Santo, porque deliberadamente essas pessoas que andam segundo as suas próprias paixões e escárnios, elas esquecem que de longo tempo houve céu bem como terra. Houve céu bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus estava lá na criação. Foi pela palavra de Deus que o universo foi criado, que a terra foi criada. E eles esquecem, eles esquecem disso, que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu, essa terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. E o início do versículo 6 diz assim, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Esse versículo 6 diz o seguinte, foi pela palavra de Deus, foi porque Deus falou que o mundo daquela época foi afogado em águas. No princípio, quando Deus criou os céus e terra, Ele criou pela palavra. Passou-se o tempo, chegou a época de Noé, Deus se arrependeu de ter feito o homem e então manda o dilúvio pela palavra. Ele havia dito pela palavra, pela qual, ou seja, pela palavra veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Versículo 7. Ora, os céus que agora, a criação, o dilúvio, agora o nosso tempo, o tempo chamado agora, o tempo chamado hoje. Ora, os céus que agora existem, se você quiser olhar pela janela aí, é esse aí, ó. Eu estou olhando aqui da janela da igreja, Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo.
A palavra de Deus diz que esses mesmos céus e essa mesma terra estão entesourados para o fogo. E se você conseguir continuar lendo a palavra, diz que os elementos ardendo desfarão. A terra passará por um processo de purificação. Coisas tremendas. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer algo para você. Você acha que os acontecimentos de até agora foram difíceis? Você acha que o Covid-19 é o ápice? Se prepare, meu irmão. Coisas terríveis ainda virão. Terríveis. Coisas terríveis ainda virão. Vamos orar, manter a nossa vida na presença de Deus, ser usados por Deus para chamar os seus eleitos, os seus escolhidos, estando reservados para o dia do juízo. Os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Desde que Jesus foi assunto aos céus, passou-se 2 dias. Só 2 dias. Eu tenho 60 anos. Não, isso não é nada, não. Isso não é nada. Não. Isso não é nada. Eu fico, às vezes, falando, se Jesus voltasse, eu estando com vida ainda, seria maravilhoso. Mas a gente fica viajando nos nossos pensamentos sobre a vinda do Senhor Jesus. E, na verdade, amados, quando este corpo terrestre se desfazer, nós temos da parte dele um edifício, um corpo imortal. Jesus Cristo ressuscitou e ele vem nos buscar muito breve. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Não. Tem gente achando que Jesus está demorando. Não, ele não está demorando. No momento certo ele virá, Alguns acham demorada. Pelo contrário, ele, a palavra, Jesus Cristo, o Verbo, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Olha, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É por causa disso que eu digo para você que coisas terríveis ainda estão por vir. Terríveis. Céus e a terra vão passar. A forma como elas existem irão passar. Haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, e aí é a palavra para nós agora, já que vai ser assim mesmo, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Viu só a palavra? Essa palavra que nos mostra o ser de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus. Esta palavra, através da qual nós somos gerados, por meio da qual somos limpos, por meio da qual somos santificados. Esta palavra que nos orienta, que nos dessedenta, que nos mata a fome, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, é mais pura do que o ouro mais refinado, é essa palavra poderosa. É por meio dela que o universo foi formado, é por meio dela que Deus executa a sua vontade. E a vontade de Deus, amado irmão, querida irmã, para você nesta manhã, é que você espere tão somente na graça de Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Cristo Jesus. Não se desespere. O mundo vai se desesperar diante de tudo e diante de coisas piores que ainda virão. Mas nós, os servos do Senhor, descansamos, obedecendo ao Senhor, vivendo uma vida de pureza,
na presença dele, servindo-o de todo o nosso coração. Não fique sobressaltado diante dos acontecimentos. Coloque a sua fé em Cristo Jesus. Espere com paciência no Senhor, porque Ele com certeza ouve a sua voz, Ele te ama, Ele quer o melhor para a sua vida. Amém? Nós vamos orar e quero orar por você, para que Deus te abençoe e que essa palavra esteja abundante em seu coração. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus amado, porque sabendo, ó Deus, do seu poder, do poder da Tua palavra, é tudo verdade, tudo quanto a palavra diz de si mesma, tudo é verdade. Mas há algo de que nesta manhã eu gostaria de te agradecer. É porque esta poderosa palavra, o Senhor a escreveu em nosso coração. E nós podemos dizer, Senhor, e orar conforme teu servo Davi: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar ao meu irmão e à minha irmã, Senhor, que ouviu essa palavra nesta manhã. Que todos nós, servos do Senhor, possamos, ó Deus, esperar em Ti, ó Deus, a nossa confiança em Ti. E que os acontecimentos não venham, Senhor, nos abalar, mas que possamos, ó Deus amado, esperar em Ti, assim como temos feito, Senhor, em nome de Jesus. Queremos dizer, Senhor, que a nossa fé é pequena. E queremos te pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Na hora da dificuldade, na hora da dor, não deixa, ó Deus amado, que venhamos a ficar desesperançados. Não, Senhor, mas que a nossa esperança seja avolumada e estejamos, ó Deus, aguardando tão somente, ó Deus, nas promessas da Tua palavra. Abençoe, Senhor, cada família que me ouviu nesta manhã, que ouviu a Tua palavra nesta manhã. Abençoe cada coração, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Antes de terminarmos, eu e a Rose vamos cantar mais um cântico. E assim que terminarmos o cântico, está encerrada então esta reunião, essa escola bíblica dominical. Deus te abençoe. Este cântico que vamos cantar é o cântico número 260 do nosso cantor, que fala Amor que Vence.